Olá! Estamos de volta para mais um episódio do nosso PodSec 1921, o podcast do time do povo mineiro. E hoje vamos falar sobre o jogo da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Cruzeiro e Sport, jogo vencido pelo Cruzeiro por 2-1 no Mineirão, resultado que ainda nos mantém na liderança e com um jogo a menos. Seja bem-vindo, Juan. Valeu, Ju. Tomando as vitórias, né? Nosso caminho natural. Então bora lá, vamos falar como é que foi esse jogo. Então, Ju, ontem a gente entrou com duas alterações, se a gente pensar a nossa equipe titular tradicional, né? Contando com o Jajá lá atrás lesionado. O Luvanor entrou na função, fazendo a função do Jajá, não a mesma função, mas entrou na posição, né? E o Daniel Júnior entrou no lugar do Canezinho, que não vinha fazendo boas partidas, né? E aí, assim, como é de... A gente às vezes brinca, né? Que se a gente fosse pegar o gravador, falar um pouquinho de algumas partidas do Cruzeiro, principalmente no Mineirão, né? Mais uma partida que teve o começo bem parecida com outras, né? O Cruzeiro sendo dominante, tendo mais a posse de bola, tentando propor o jogo, atacando o adversário, vindo numa postura um pouco mais defensiva e tentando explorar os contra-ataques. E aí, o que eu acho que diferenciou essa partida das outras, eu acho que o Sport, ele tentava não ficar tão recuado, tentava fazer um bloco médio ali, e acabava sendo recuado pelo Cruzeiro, né? A partir do momento que o Cruzeiro ia ocupando os espaços mais avançados, eles acabavam baixando mais as linhas, mas eu vi uma certa intenção neles de não ficar tão atrás, assim, confortáveis ali, como outras equipes já fizeram com a gente. Os espaços do jogo, desse jogo, eu vi o Cruzeiro explorando muitas regiões laterais, né? O Sport marcava num 4-4-2, e aí eles balançavam bem para o lado da bola. Já quando o jogo estava mais centralizado, eu sentia o Sport com muito espaço intralinhas ali, né? Esse espaço que a gente já falou que é da relação do jogador do setor. Por exemplo, o volante com o outro, né? Então o Cruzeiro ainda conseguia achar esse espaço ali no Daniel Júnior, Neto Moura quando avançava, o Willian Oliveira ou o Luvanor quando caía ali. Mas assim, o jogo, ele aconteceu principalmente, a meu ver, nos corredores laterais, né? Com a predominância do corredor lateral esquerdo. Bidu fez uma ótima partida, eu achei. Acho que o Cruzeiro individualmente voltou a fazer um jogo bom. A maioria dos jogadores eu achei que fez uma boa partida individualmente, com algumas exceções apenas, sabe? Eu acho que o Zé Ivaldo, que até foi muito decisivo nessa partida, ele teve alguns momentos de inconstância, de passes errados, aquele excesso de confiança para fazer uma condução, um drible arriscado em momentos que não tinha necessidade. E o Oliveira também, que eu achei que foi inconstante, né? Alternava bons passes, mas também ele errou mais passes do que a gente está acostumado a ver ele errando, sabe? Ele que vem sendo o zagueiro talvez o mais regular nosso, né, em todas as ações. Eu acho que nesse jogo esses dois eles foram mais irregulares, né? Não que fizeram uma partida ruim, sabe? Mas eu acho que eles foram mais inconstantes, assim, alternando bons momentos, né, bons passes, com falhas grotescas, sabe? E aí foi isso, né? Esse começo de jogo com muitas situações pelos corredores laterais, cruzamentos com o Bidu, ou então situações que ele criava ali pela região esquerda e outros jogadores cruzavam, né? O Brock também fez o cruzamento, em alguns momentos ali, ou então pelo lado direito também com o Giovani, né? Que chegava bastante, né? E muitas vezes quem acionava esses dois jogadores, né? Os dois laterais eram os zagueiros, né? A diagonal longa do Brock, e principalmente a do Zé Ivaldo, né, que eu até já comentei que não foi tão regular assim. A diagonal longa do Zé Ivaldo foi um ponto muito forte da partida ontem. Ele deu vários bons passes, assim, passes excelentes. Algumas vezes no Mineirão, uns eu achava até que a bola ia sair, não ia entrar, mas era muito preciso, assim, né. Já o Sport era uma equipe, eu acho uma equipe bem pragmática, assim, no sentido de não fazem nada muito anormal, mas tem lá a ideia deles para executar certinha, tentar fazer, porém não conseguiu encaixar o jogo ontem. Como eu já falei, o 4-4-2, essa marcação ali, tentando fazer jogar num contra-ataque, mas assim, o Cruzeiro tem um ataque marcando muito forte, uma transição muito forte, e o outro ponto também é tentar fazer a bola chegar no Kaique, que individualmente é um jogador que consegue desequilibrar um pouco o jogo, como
aconteceu, né? Concordo, Juan. A percepção que eu tenho é igual à sua. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque a gente não tem nenhum, nenhum contraponto, né? Mas e eu achei ontem que o Cruzeiro fez uma coisa que a gente estava criticando há alguns jogos, que é essa velocidade para trocar os passes, essa aceleração. A gente estava girando a bola muito rápido. Então, acho que o esporte que realmente acho que tentou nos induzir para jogar pelos lados, porque a gente não tem muita força, né, no cabeceio. Ontem falaram na transmissão que o Cruzeiro não tinha marcado nenhum gol de cabeça. Eu não consigo lembrar se isso é verdade, mas assim, é um ponto a se observar. Então, só que o Cruzeiro conseguia circular essa bola com muita velocidade, assim, com 10 minutos de jogo, a gente teve dois cabeceios ali que foram perigosos e foram chances reais, assim, um pouquinho mais de capricho, eu acho, nas finalizações, a gente podia até ter marcado. E como você falou, né, essa partida do Oliveira ontem, apesar de que não foi uma partida ruim, mas também não foi os melhores dias dele, a gente inclusive toma um gol por um passe errado que ele dá, de muito longe ele tentou um passe de ruptura que não precisava, no meu ponto de vista, Uhum. e até então o esporte ele não conseguia chegar de jeito nenhum, porque o pé de pressão do Cruzeiro estava muito forte. E quando o esporte, nas raras vezes que eles conseguiam estar no nosso campo defensivo, quando a gente recuperava a bola, o nosso portador da bola ele estava com muita liberdade, então a gente conseguia sair no contra-ataque muito rápido e praticamente já ficava contra a última linha deles. É uma pena que, né, o nosso poder de decisão não é lá dos melhores e a gente perdia algumas chances boas para fazer ataques bons, como eu já disse em alguns outros jogos, às vezes é a gente que mata o nosso próprio contra-ataque, né? E Uhum. nesse jogo contra o Sport nós também fizemos algumas decisões ruins, mas eu já vi pelo menos nesse primeiro tempo, eu vi uma evolução do time do Cruzeiro nesses pontos que eu citei aqui, né, da circulação da bola, que eu gostei bastante. Acho que foi um volume de jogo muito alto nesse primeiro tempo nosso. Perfeito, perfeito. A jogada, o gol, né, do esporte que você falou, né, foi mais ou menos aos 18 minutos ali, né, depois desse erro, né, Foi. aí revendo o lance, eu até tentei ver se dava para ser feito alguma coisa diferente, eu acho que foi mais mérito dos caras mesmo, sabe, o Zé Ivaldo tenta interceptar, não consegue, o Oliveira recupera, o Neto Moura e o William estão recuperando para fazer uma cobertura, o pós-perda ali não dava para fazer nada também para evitar o passe, porque foi muito rápido, o cara já roubou a bola e deu o passe na frente. E o Kaique, que é o que a gente comentou, né, que individualmente distou um pouquinho do esporte, né, achou uma bola muito no canto, assim, quase no ângulo, realmente não dava para o Rafael defender, né. E assim, Ju, eu acho que um dos pontos que fez a gente não errar tanto assim nas possibilidades que nós tivemos, né, nas chances que nós criamos e criar chances mais perigosas que fizeram com que a gente gerasse uma pressão e um volume de finalizações maior nesse jogo, né? Eu acho que foi a entrada de alguns jogadores e a partida individual de outros que já jogavam, né? Acho que o Luvanor entrou muito bem, fez uma boa partida, participou bastante, eu acho que merecia até um golzinho. Daniel Júnior, no primeiro tempo ali, eu acho que foi muito bem também, principalmente por ele ter entrado no lugar do Canezinho, que não vinha conseguindo cumprir bem aquela função, e era um dos jogadores que vinha tomando decisões erradas ou executando um passe errado nesses momentos assim de decisão, né? Além disso também, é claro, a partida do Willian Oliveira, Neto Moura, os dois mais uma vez fizeram partida assim brilhante, né? E, para não esquecer o Bidu também, eu acho que talvez esses 5 jogadores ali, para mim, foram os caras que fizeram a gente ofensivamente ter uma eficácia maior nas nossas ações, assim, de ataque, sabe? Eu gostei bem da entrada do Daniel também, viu, Juan? Achei o nível de intensidade dele bem maior do que a do Canezinho, fora as ações individuais dele, né? Assim, acho que ele pecou em algumas coisas, assim, acho que pelo tempo que ele ficou ali com aquela renovação de contrato, acho que perdeu um pouco de ritmo, mas eu acho que ele fez uma boa partida, assim, e principalmente
O que eu acho que às vezes causa desconforto no time do Cruzeiro é quando entra jogador que não tem essa intensidade desse perde-pressiona, porque aí a gente sofre muito com a transição do time adversário. O Daniel, ele Uhum. ajudou muito nesse sentido. Ele fez falta quando precisou fazer falta, desarmou, então eu gostei bem. E o Luvanor também. O Luvanor é uma pena que, né, tecnicamente, se fosse um jogador um pouquinho melhor, mas assim, o bom é que não falta entrega. Isso para mim é um ponto que é o básico, sabe assim? E eu acho que um ponto a se pensar, né? A gente já comentou disso algumas vezes, né? O Canizin, os melhores momentos dele antes da lesão foi fazendo outra função, né? Eu não sei como que era o Canezin antes do Cruzeiro, né? Qual era a função que ele fazia nas equipes que ele jogava, mas é um ponto para se pensar, né? Que essa função que o Daniel Júnior está exercendo talvez seja algo mais para ele do que para o Canezin. Mesmo após o gol, né? Depois do esporte, que pouco criava e conseguiu chegar numa situação de contra-ataque. O Cruzeiro não se abalou, a torcida, o estádio também não se abalou, ao contrário, né? Assim que sai o Aumentou. gol, a torcida até aumentou o volume mesmo, já estava cantando bastante, mas tomou o gol, parecia que era gol até nosso, né? E aí o time continuou com as situações de criar jogadas pela lateral, pela amplitude, e aí entra um cara que foi muito decisivo na partida, poderia ter sido decisivo até negativamente em alguns momentos, mas felizmente não foi, que é o caso do Zé Ivaldo, né? O Zé Ivaldo, ele no final das contas, ele iniciou praticamente a jogada dos dois gols. E olha como são as coisas, né? Mesmo a gente falando aqui que, pô, em alguns momentos ele erra, em alguns momentos ele gerou muito perigo para o Cruzeiro, né? É mais no sentido desse, talvez esse jogador tenha a noção que se ele evitar alguns erros que são evitáveis, porque todo jogador pode errar, mas o problema é que ele está cometendo alguns erros que são simples de evitar, sabe? É uma É, condução excessiva, é isso. o, é o você repete aí que Não, eu eu falei erros por excesso. isso, perfeito, perfeito. Esses erros por excesso, né? Que se ele evita isso, faz o que ele sabe fazer de melhor, ele pode ser um excelente jogador e eu acho que talvez se ele tiver um pouquinho mais de brio defensivamente, se ele tiver um pouquinho mais do que o Brock e o Oliveira têm defensivamente ali, essa gana, essa vontade, eu acho que aí ele poderia ser um zagueiro top. Mas então, aos 26, o Zé Ivaldo ele inicia uma jogada, o jogador do esporte vem marcando, fechando o passe no Giovani, mas como a gente geralmente instrui os nossos atletas quando a gente está treinando, evitar fechar esse passe para o corredor lateral da forma como ele fez, né? Porque aí o Zé Ivaldo simplesmente cortou para dentro e achou o Giovani nas costas desse jogador, né? Ninguém chegou na cobertura para marcar o Zé Ivaldo também. O Giovani entra com a bola, conduz um pouco a bola e faz um cruzamento para a área, que já estava gerando esses cruzamentos que a gente fala, né, de vários os cruzamentos, né, geram um desgaste para a defesa. Não estavam sendo cruzamentos por cruzar. E aí o jogador do esporte acaba cabeceando contra para o próprio gol, né? E aí a gente empata o jogo pouco depois, né? Pouco menos de 10 minutos para evitar o nervosismo, evitar qualquer tipo de pressão. Depois disso, o jogo continua nessa mesma dinâmica, o Cruzeiro criando as chances, criando as situações, aproveitando também as transições, né? Por mais que o Sport vinha sendo a equipe querendo jogar na transição, a gente acabava aproveitando as situações de transição e o Sport pouco conseguia atacar, pouco conseguia criar, era uma situação de bola parada ou uma bola longa, mas que também não estava surtindo muito efeito porque as coberturas estavam bem ajustadas, né? E aí, aos 42, numa situação de transição ofensiva, o Zé Ivaldo rouba a bola, inicia a jogada, acha um passe no Edu que não foi muito participativo ontem. Eu acho que ele até conseguiu, em alguns momentos, fazer aquilo que a gente fala de escolher melhor as jogadas fora da área. Mas aí ele estava pecando no erro técnico. Ele conseguiu escolher algumas boas jogadas, mas errava o passe. É. Só que nessa chance aí, felizmente, ele escolheu uma boa jogada e não errou o passe, né? Ele recebe a bola do Zé Ivaldo no meio, conduz um pouco, acha o Daniel Júnior e ataca a área. O Daniel Júnior pedala, corta o cara para a esquerda e tenta finalizar cruzado, aí a bola desvia no jogador, dificulta para o goleiro acaba espalmando para dentro, a gente vira o jogo, né? O placar que era justíssimo pelo volume de jogo que o Cruzeiro criou no primeiro tempo, pela partida que a gente fazia, que não seria nada injusto se o Cruzeiro saísse ganhando de 2, 3 a 0 nesse primeiro tempo.
Tivemos chance para tal, né? Para mim, esse primeiro tempo do Cruzeiro foi um dos melhores que a gente fez até agora. A gente conseguiu anular muito a equipe do Sport. O Sport teve uma dificuldade extrema nesse primeiro tempo e, como você disse, criamos para fazer mais. E aí as equipes voltam para o segundo tempo, o Cruzeiro sem alteração, o Sport mexeu. A impressão que eu tive pela televisão, não sei se é a mesma do Juan, é que o Sport tentou sair um pouco mais para o jogo, assim, causar mais desconforto para o Cruzeiro, tentou marcar um pouco mais alto. E assim, eu até acho que conseguiu gerar um desconforto, mas também eu acho que o nosso nível técnico caiu também no segundo tempo. A gente começou a errar bobeira, as bobeiras que eu venho criticando em alguns jogos, de passe bobo, decisão errada, domínio ruim. E aí, nesse início do segundo tempo, foi meio. O esporte também não criou muita coisa. Eu me lembro que eu me recordo de uma grande chance que eles tiveram por uma falha nossa, de uma bola cruzada que um jogador deles foi sozinho e errou o gol, ainda bem. Se eu não me O engano, Zé, foi até o lance do Zé Ivaldo, né? o Zé Ivaldo dormiu ali no meio da área e deixou o cara subir sozinho. Assim, foi esse lance de mais perigo que eu me recordo do esporte. O Cruzeiro, por outro lado, conseguiu, ainda que não tenha feito um segundo tempo como o primeiro, e é engraçado porque normalmente a gente faz o primeiro tempo pior e no intervalo a gente melhora. Esse jogo eu achei o contrário. Mas ainda assim a gente conseguiu criar boas oportunidades e não marcamos também por. Acho que, né, falta ali um capricho na hora de finalizar, na hora de dar esse último passe. Ô, Ju, perfeito. A gente está em sintonia. Se pegar o que eu anotei aqui para falar do segundo tempo, esse início do segundo tempo aqui, você vai ver que é exatamente as mesmas coisas, assim. E aí eu só não diria que a gente também criou algumas chances, porque eu acho que no final, mesmo assim, a gente criou as melhores chances, né? Eu tive essa percepção, né, que o esporte começou a tentar propor o jogo, começou a tentar jogar desde trás, mas realmente eles não foram eficazes, né? E aí, como você bem disse, né, esse foi um jogo diferente, né, da gente não ter voltado melhor no intervalo, às vezes era o contrário, né? Não aconteceu esse momento, mas durante o segundo tempo, eu acho que o Pesolano, ele interviu bem, assim, né? Ele conseguiu fazer uma alteração que pôde colocar o Cruzeiro de volta a reequilibrar o jogo, né? Reequilibrar as ações, né? A entrada do Adriano no lugar do Daniel Júnior que eu acho que já estava sentindo o desgaste, já não estava conseguindo ser tão eficiente quanto no primeiro tempo, perdia muitas bolas, já estava com dificuldade de matar as jogadas, e a entrada do Adriano fazendo uma trinca de meia ali, de meio com o Neto Moura e o William Oliveira, né? E aí cada hora um alternava ali mais avançado, fazia os movimentos de ruptura, um às vezes buscava para fazer a saída de bola, enfim, essa entrada ali eu acho que pôde reequilibrar o jogo, né? Se a gente pegar os melhores momentos, por exemplo, antes dela ali tem as situações de finalização, alguns lances pequenos do esporte que só aconteceram realmente nas situações de erro que o Cruzeiro dava para o esporte, né? Que a gente até comentou no primeiro tempo, né? Que aí entra o ponto da partida que eu achei irregular do Oliveira e do Zé Ivaldo, né? O Zé Ivaldo, no segundo tempo, então, cometeu alguns erros ali que quase a gente fez, que a gente quase tomou o gol. E Oliveira cometeu outros erros de passe ali que gerou situações de transição, mas que eram evitáveis por alguém chegando na cobertura e tudo, ou não virava chances de perigo, né? A gente conseguia recuperar a bola depois, né? Além da entrada do Adriano depois, né, que fez a gente reequilibrar o jogo, acho que outra pessoa que entrou muito bem na partida e aí teve um papel importante para a gente continuar tendo momentos de pressão no segundo tempo foi o Rômulo. Por quê? Eu acho que o esporte ele observou bem a partida que o Bidu estava fazendo e como o Cruzeiro estava machucando muito o esporte por aquele lado. E aí o Bidu começou a receber a bola, ou os jogadores que recebiam mais aberto na esquerda, com um jogador pressionando e mais dois na cobertura, mas muito rápido. Aí no segundo tempo, algumas jogadas mais perigosas ali a partir desse momento do meio para frente ali, estavam acontecendo pelo lado direito, né? E aí o Rômulo, que entrou por conta de uma saída por lesão do Giovani, né? Ele conseguiu dar conta do recado. E é um atleta que ele vinha entrando quando ele tinha oportunidade, ele não conseguia entrar bem, principalmente nessa parte ofensiva, né?
E aí ele entrou bem, fez o Cruzeiro ainda ter uma válvula de escape, ter uma tranquilidade ali, e o jogo foi encaminhando para o final com uma certa tranquilidade ali, né? O Sport já não conseguia mais ter a bola como foi no começo do segundo tempo. O Cruzeiro também já não tinha tanto aquele volume de criações de chance, mas era um jogo que não tinha muito perigo também para a gente tomar gol, né? Eu acho que pela sequência que a gente tem de jogos, o time vai optar, às vezes, por querer controlar um pouco mais a partida, ao invés de manter esse volume, né? Porque não é fácil você ficar ali o tempo inteiro em cima, marcando alto, nesse perde, pressiona. Acho que fisicamente fica complicado, né, pra gente. Tanto é que a gente só foi voltar a criar chances muito perigosas, né? Foi quando entrou o Rodolfo e o Leque já depois dos 40, né? Saiu o Luvanor e o Edu, e aí mostra essa questão do desgaste, né? Como que estava sendo, influenciando bastante nas situações, né? Aí o Leque e o Rodolfo entraram até razoavelmente bem em termos físicos, né? Pressionando, mas não conseguiram transformar as chances, as poucas chances que eles tiveram em gol também. Então, Ju, no final o jogo foi isso, né? Agora falta só saber quem que foi o melhor em campo. Vai ser o seguinte, Juan, eu vou fazer o meu voto de melhor em campo vitalício, porque, assim, não falha. Não Eu vou tem erro, né? colocar duas pessoas, Neto Moura e William Oliveira. Nossa. Aí, quando dos episódios para frente que eu quiser mudar, aí eu falo outro jogador, Pô, porque a partida que esses dois fazem é inacreditável. E bicho, os dois, eles tem, se um- completam, né? Uma coisa, eles se encaixaram perfeitamente. tem uma interceptação que o William Oliveira faz depois do Zé Ivaldo errar uma bola lá e o cara entra pela esquerda e cruza para trás. Assim, a gente ia tomar o gol com certeza. Mas ele faz coisa de louco. Que esse cara se posiciona bem no jogo, ofensivamente e defensivamente, é inacreditável. Acabou o jogo, um amigo meu me mandou no WhatsApp assim, que isso, tanto que esse William Oliveira jogou hoje, hein, velho? Eu falei, cara, o cara é pica, mas eu vou fugir dos dois, porque, assim, para mim, foi uma partida pica dos dois mesmo, os caras foram muito bem mesmo, mas eu vou trazer meu voto pro Bidu, um cara que acho que é a primeira vez que eu tô votando nele, acho que é a primeira vez que a gente, não é a primeira vez que Contra nós o... estamos votando, mas é a primeira vez que eu tô votando, sabe? Eu gostei muito da partida dele ontem e acho que é um jogador que, assim, vai ser muito importante pra gente. Era para ele ter sido talvez o titular desde o começo, né? E ele tá cada vez mais ganhando essa confiança. Eu acho que ontem, por mais que ele não tenha conseguido ser decisivo, acho que muito do que o Cruzeiro foi ofensivamente ali passou pela regularidade dele, né? Dos bons cruzamentos, dos dribles, das ações ali pela esquerda. Mas é claro que a menção honrosa vai ser para o Neto Moura e o William Oliveira, que os dois, assim. E mais uma, talvez, acho que para o Brock, tá? Porque ontem ele teve que segurar muita onda ali, o trio de zaga ali não estava calibrado ali, né? Tava nos melhores dias. Eu acho que ele talvez foi o único dos três ali que conseguiu manter uma certa regularidade, né? De atuar em alta o tempo todo. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. É @podsec1921. Aproveite também e se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Dá essa força lá pra gente. O próximo jogo do Cruzeiro já é na sexta-feira, dia 1º de julho, às 9h30, no Mineirão. Juan, muito obrigada pela parceria de sempre. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu, Ju. Até a próxima.